Muitos textos na Bíblia são utilizados de formas equivocadas. Muitas vezes porque pessoas são inocentes e elas se equivocam. Elas não fazem uma boa leitura. Infelizmente, nós vivemos num país onde boa parte dos brasileiros, boa parte das pessoas do país, elas são analfabetas funcionais. Elas sabem ler, mas não conseguem, às vezes, interpretar corretamente o texto. E aí a sua pouca dedicação em estudar, a falta de dedicação no geral para estudar qualquer assunto prejudica todas as áreas. Mas dentro da igreja é algo que não deveria acontecer. Infelizmente acontece bastante. Então, muitos crentes, muitos cristãos, tanto membros quanto até pastores, obreiros, eles utilizam o texto da forma errada. Sem querer, muitos são, de verdade, eu tenho certeza, por falta de um bom conhecimento, de falta de atenção às vezes, né, e acabam utilizando da forma errada. Outros utilizam por pura maldade, porque sabem, porque conseguem entender o que o texto está falando, mas utilizá-lo da forma errada é muito melhor. É possível fazer algumas outras coisas utilizando o texto da forma errada. E nós vemos muitos textos assim. Textos que você, em uma única carta, você consegue identificar. Em uma única carta, você identifica várias coisas que estão erradas. E você pode corrigir. O problema é, muitos pastores não têm esse hábito, que é um problema, infelizmente não tem esse hábito, de fazer a leitura, o estudo, carta por carta. Isso seria ótimo. Se você é pastor e você não faz isso, você está perdendo de fazer algo que vai fazer com que a sua igreja tenha um crescimento muito grande, um crescimento espiritual, que é o que nós procuramos de verdade. E claro, muitas igrejas também, se abrirem a Bíblia, fecham as portas. Por isso, alguns pastores insistem em não fazer isso. Mas vamos lá. Eu vou começar a mostrar alguns textos aqui que são utilizados de forma errada apenas em uma carta. Hoje, nesse vídeo, um texto. Em outros vídeos, eu vou mostrar mais textos apenas em 1 aos Coríntios, apenas nessa carta. Então, já no capítulo 1, nós temos um texto muito mal utilizado aí por muitas pessoas para fazerem o que querem fazer, né? E depois dar uma desculpinha, não, é coisa de Deus, é assim mesmo. Então, as igrejas neopentecostais, e eu sou de uma igreja pentecostal, mas as igrejas neopentecostais e pentecostais, elas carecem muito de um bom estudo, carecem demais. Por causa disso, esses textos continuam sendo utilizados dessa forma. Vamos lá, em 1 Coríntios capítulo 1, tem um texto muito mal utilizado que é: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Você já deve ter ouvido isso em um momento ou outro. Bom, é comum você ver em algumas igrejas, pessoal, não só rodando, não só pulando, mas usando qualquer vestimenta maluca, fazendo coisas que Deus fica assustado, eu acredito. E quando você vai tentar corrigir, quando você vai falar, olha, isso não está muito certo, a pessoa fala assim: não, irmão, é que você não está entendendo o mistério, porque Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. E aí a pessoa utiliza o texto dessa forma, quer dizer, ele faz todo tipo de loucura, loucura, a gente olha e sabe, a gente vê, isso é loucura. E a pessoa fala que não, que o texto está falando que Deus escolheu as coisas loucas. Ou seja, é preciso fazer as loucuras, porque senão não é de Deus. Quem não faz as loucuras não é de Deus. Entende? Todo tipo de desculpa para fazer as maiores loucuras e irresponsabilidades possíveis dentro da igreja. Bom, o que esse texto, na verdade, ele vem dizer? Paulo vem falando no capítulo 1, a partir do versículo 18, ele começa a falar sobre a pregação da palavra da cruz, a mensagem da cruz. Ele vai discorrer a respeito deste assunto, a mensagem da cruz, que é loucura para o mundo. Ele vai falar sobre sabedoria de Deus e sabedoria do mundo aqui no capítulo 1 e vai estender esse assunto no capítulo 2 e 3 ainda. Paulo faz uma coisa chamada digressão, que é mudar de assunto no meio do assunto. Por isso muita gente pensa que entendeu Paulo lendo apenas em um pedaço sobre o assunto. Mas ele vai continuar o assunto mais para frente e a pessoa não leu essa outra parte e aí ele complementou, ele falou algo mais profundo às vezes e a pessoa pensou que entendeu lá atrás e não entendeu de verdade. Bem, ele começa falando de sabedoria aqui e ele vai falar de sabedoria mais vezes, a gente vai falar mais vezes desse assunto. Mas aqui ele fala da pregação da cruz, que, nas palavras dele, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Veja bem, é loucura para os que perecem, aqueles que não creem. Para aqueles que não creem, a palavra da cruz ela é loucura. Mais para frente ainda, ele diz assim: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Veja bem, então, a mensagem da cruz para os judeus é escândalo e para os gregos era loucura. Loucura. A palavra da cruz é que é a loucura. Entende essas coisas?
Sabedoria dos homens é uma coisa, sabedoria de Deus é outra coisa. Para os homens, as coisas de Deus é loucura. São loucura essas coisas. Deus crucificado, Jesus crucificado, é loucura. Tá entendendo? E aí, com esse raciocínio, no versículo 25, ele fala assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Então, a loucura de Deus, se é que existe a loucura de Deus, que os homens do mundo dizem que as coisas de Deus é loucura. Paulo fala, essa loucura é mais sábia do que os homens. Essa coisa que eles dizem que é loucura. Então, esse Cristo, esse Deus que foi crucificado, isso é coisa de doido. Não, as coisas de Deus são mais sábias do que esses homens. Eles não conseguem entender, porque eles não são tão sábios quanto Deus é sábio. Então, Deus, na sua sabedoria, ele resolveu utilizar a crucificação, a morte de Deus para a salvação. E nesta mesma linha de pensamento, no versículo 26, diz assim: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então, olha aqui, irmãos, olha para vocês, vede a vossa vocação, vede como vocês foram chamados. Não são muitos que são sábios segundo a carne, não são muitos que são poderosos, não são muitos que são ricos. Segundo os homens, olhando assim, quando os homens olham, esse povo que está sendo chamado, que é a igreja de Deus, são gente pobre, miserável, gente que não é inteligente, não tem doutorado, não é graduado, não é estudado, não é gente rica, são a ralé, são pessoas desprezadas por esses homens que pensam que são sábios. Olha a linha de pensamento do Paulo. Com isso, ele chega no versículo 27, que diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Ou seja, irmãos, Deus escolheu eles, aquele povo, o povo de Corinto, aquele povo que era pobre, aquele povo que era com pouco conhecimento, que não era estudado, aquele povo que não era poderoso. Deus escolheu aquele povo, Deus escolheu Jesus morrendo, Deus escolheu coisas que os sábios deste mundo, eles não conseguem entender na sabedoria deles, eles não conseguem crer, eles não conseguem achar que faz sentido essas coisas. Para eles isso é loucura, mas é a sabedoria de Deus. Deus escolheu isso que estes homens chamam de loucura. Não é que Deus escolheu que ele vai fazer as coisas utilizando alguém dentro da igreja, rodando igual um peão, usando uma roupa laranja e dizer que isso é coisa de Deus. Não é isso que o texto está falando. Deus está falando que, segundo esses homens, esses sábios que não conseguem crer, para eles isso é loucura. Para eles as coisas de Deus é loucura. Para eles, eu ter sido chamado, Jesus ter vindo à terra e morrido crucificado, isso é loucura. Mas uma pessoa que, dentro da igreja, roda com a cobra na mão, dizendo que vai ser picado e não vai morrer. Uma pessoa que, dentro da igreja, ele faz planta bananeira e roda um peão de cabeça na igreja. Isso não é loucura para esses homens, isso é loucura para todo mundo. Isso é loucura para Deus. Não faz sentido uma coisa dessa. Isso é extremamente ridículo. E aí as pessoas fazem essas coisas dizendo que isso é coisa de Deus, porque o texto falou que Deus escolheu as loucuras deste mundo. Não é isso que o texto está falando. Você consegue entender isso? E para quê que Deus escolheu as coisas loucas, as vis, as desprezíveis, as que não são para confundir as que são? Aí o texto vai dizer, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, as coisas loucas deste mundo é a pregação do Evangelho. É simplesmente eu dizer, eu pregar que Deus veio ao mundo e que Deus morreu numa cruz para a nossa salvação. E não essa loucura que acontece em algumas igrejas aí, que eu acho que até Deus fica olhando assim, de olho torto. Entendeu? Espero que você tenha entendido. Se você entendeu, deixa um comentário para mim aqui. Se você já viu uma loucura dessa, comenta aqui uma loucura que você viu. E curte esse vídeo, manda no grupo aí da igreja e se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito. Que Deus abençoe sua vida até no próximo vídeo.